Fala galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade agora ao estudo da parte de gases, né? A gente vai começar a estudar os gases na parte da termologia, a fim de que a gente possa compreender os fenômenos da termodinâmica. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender o que é o estado gasoso. O estado gasoso, ele é o estado fluido da matéria, tá? Então, o gás, ele pode se comportar devido a três grandezas. Essas grandezas elas vão se alterar entre si e a partir disso a gente vai poder compreender melhor todo o movimento de expansão, de compressão, de aumento e diminuição de temperatura e assim por diante, tá? Então, essas três grandezas que a gente vai trabalhar são temperatura, pressão e volume. Um gás pode passar por três transformações distintas: isobárica, isovolumétrica ou isotérmica. Vejamos por quê. A transformação isobárica, né, a gente vai trabalhar, acontece quando a pressão é constante e o volume e a temperatura variam. Se aumentarmos a temperatura de um gás e mantivermos constante a sua pressão, observaremos também o aumento do volume ocupado pelo gás. Tudo bem? Então, a relação volume sobre temperatura é uma constante K. A relação entre os dois, né, em dois estados, final e inicial, que a gente chama de V1 e V2, T1 e T2, então a gente diz que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Essa relação a gente chama de lei de Charles Gay-Lussac. Este nome é dado a um dos fundadores da lei. Tudo bem? Bom, a segunda transformação é a transformação isovolumétrica. Tudo bem? É a transformação isovolumétrica. Então, o que ele diz aqui? Ó? Neste caso, o volume permanece constante e a pressão e temperatura que variam. O aumento na temperatura do gás influi no aumento da pressão por ele exercida, de forma que o coeficiente seja constante. Pensem no seguinte, se eu aumentar a minha temperatura, automaticamente eu aumento a pressão. Então, isso tudo tem a ver com, por exemplo, quando a gente está a nível do mar, por exemplo, a temperatura ela é muito maior, ou seja, a pressão é de 1 atmosfera. Quanto for maior a minha altitude, né, quanto mais alto for a minha altitude, menor vai ser a minha temperatura. Logo, menor vai ser minha pressão. Se a gente for fazer uma experiência, por exemplo, fervendo a água, no Rio de Janeiro, por exemplo, que está a nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Agora, por exemplo, Petrópolis está a 800 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, a água aqui ela ferve numa temperatura mais baixa, tudo bem? Então, a gente pode pensar que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Em relação à temperatura de ebulição da água, a gente pode ver em torno de 98, 97 graus Celsius. Tá? Então, transformação isobárica, pressão é constante, o volume varia. Pressão isovolumétrica, o volume é constante, pressão e temperatura variam. E a transformação isotérmica, a temperatura ela é o quê? Constante. Então, pressão e volume são inversamente proporcionais. Pensem o seguinte, se eu aumento a pressão, por exemplo, num balão de encher, eu diminuo o quê? O seu volume. Quanto maior a pressão, menor o volume. Tudo bem? Então, a gente chama essa parte de transformação isotérmica de lei de Boyle. Então, isobárica, pressão constante. Isovolumétrica, volume constante. Isotérmica, temperatura constante. Bom, mas tem o caso onde as três podem variar ao mesmo tempo, entre dois estados. Então, a gente vai relacionar P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Lembrando que essa lei é chamada de Lei Geral dos Gases. Agora, uma coisa importante para a gente trabalhar. A temperatura, quando a gente vai trabalhar nesses tipos de problema, a gente tem que trabalhar com a temperatura em Kelvin. A gente não trabalha com temperatura em graus Celsius. Tá? A pressão
é em atm e o volume, na maioria das vezes, é em litro ou em centímetro cúbico também. Vai depender muito do problema. Mas o que a gente não pode esquecer é a temperatura. A temperatura deve estar em Kelvin. Então, vão existir problemas que vocês vão se deparar com a temperatura em graus Celsius. Então, precisa transformar para Kelvin. Então, o que a gente viu lá no início do ano, até nas aulas presenciais, é importante. É importante para que vocês possam desenvolver os conteúdos, tá? A partir daí, na aula que vem, a gente já vai trabalhar os gases perfeitos e assim a gente vai conseguir chegar na termodinâmica, tá bom? Galera, até o próximo vídeo, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Valeu!